São 8h32. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes o secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo, o capitão Guilherme Derrite, que foi deputado federal por São Paulo e foi um deputado atuante na área da segurança pública. Não é que nem uns e outros aí que falam muito de segurança, chega lá em Brasília, acaba não entrando, né, onde precisa mexer ali na ferida. Ele, por exemplo, foi o autor do projeto das saídas temporárias que já passou na Câmara e se o Senado não tivesse dormindo, já teria acabado com essa moleza que é para preso sair da cadeia nesse país, com essa história de sair algumas vezes por ano, muitos deles acabam não retornando. Ele tem um desafio agora pela frente, aos 38 anos, natural de Sorocaba, que é comandar a segurança pública em São Paulo, combater a criminalidade que está presente aqui no nosso dia a dia. Secretário, obrigado por comparecer aqui no nosso estúdio para conversar comigo, com o Cláudio, com a Sônia, com os nossos ouvintes nessa manhã. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Pedro. Uma satisfação estar aqui participando do seu programa. Já participei em outras oportunidades enquanto deputado federal e tenho certeza que vai ser uma ótima oportunidade para, de maneira transparente, informar a população sobre os nossos projetos e as nossas intenções na segurança pública de São Paulo. Uma coisa que tem preocupado muito as pessoas são esses golpes virtuais, né? Sim. Por desinformação, por desconhecimento, às vezes, da tecnologia, por ingenuidade ou pelas questões levadas ao coração, né? Já que muitos desses golpes estão ligados a esses relacionamentos amorosos, passionais. Eu queria que o senhor trouxesse aqui pro ouvinte o que a polícia está fazendo para chegar até esses bandidos, porque parece que tem um bandido a cada trás de alguns celulares em São Paulo, né? Você tem o celular levado, de repente você tem a sua vida devassada, e aí eles usam os seus dados para praticar novos golpes virtuais. É preciso montar uma nova estrutura para combater? A polícia está com expertise para fazer frente ao que os bandidos estão fazendo nessa área virtual? Olha, Pedro, é um grande desafio, mas eu te digo que nós já temos bons resultados. Nesse ano aqui, logo no início da nossa gestão, nós tivemos alguns flagrantes importantes já, relacionados ao sequestro das quadrilhas do Pix, né? Que culminaram com prisões de criminosos especializados nessa modalidade, com a libertação de vítimas que estavam em cativeiros, um trabalho conjunto da Polícia Militar, em especial dos policiais do 49º Batalhão, que fica ali na Zona Oeste, em Pirituba, com a Delegacia Antissequestro. A Delegacia Antissequestro tem números consideráveis. Só no ano passado, uma das modalidades foram 115. De 115 inquéritos instaurados, 104 resolvidos com a prisão dos criminosos, ou seja, um índice de resolutividade muito bom por parte da Polícia Civil. Agora, o fato é que a criminalidade avançou, utilizou a tecnologia para cometer delitos e nós não podemos ficar para trás. A polícia está se esforçando, as polícias, né, ao máximo, e tem obtido bons resultados. Agora, qual é a nossa atitude? Nós chamamos as instituições bancárias, Pedro, para que possam não assumir a responsabilidade que é da segurança pública, mas que eles possam também nos fornecer ferramentas que vão, primeiro, coibir e inibir parte desses delitos e, no segundo momento, fazer com que nós possamos realizar prisões de maneira mais rápida. Afinal de contas, no momento em que a vítima se mantém ali em cárcere privado, é de total interesse nosso que nós possamos encontrar os criminosos, libertar a vítima. Então, sexta-feira agora, nós temos reunião com representantes das instituições bancárias, com seus departamentos de segurança, principalmente segurança eletrônica, para que a gente possa encontrar meios. E aqui a gente não vai impor nada, nós queremos conversar com todos que participam desse processo. Bom, será que não é, se a gente colocar a obrigatoriedade da localização quando vai fazer a transferência do Pix, será que não é uma boa medida? Assim como é feito para quem pede alimento no aplicativo. Enfim, foram ideias que foram surgindo e passadas até pelos próprios policiais que estão na ponta da linha. E aí vamos ouvi-los, vamos entender o porquê isso já não foi feito antes. Ao que me parece, as conversas não eram tão francas, tão transparentes entre segurança pública e instituições bancárias. Vamos conversar também com sites e aplicativos de relacionamentos, porque é um dado que eu, mesmo sendo deputado, não tinha conhecimento e fiquei assustado. Cerca de 70% dos casos
de sequestro envolvendo as quadrilhas do Pix, elas acabam acontecendo porque a vítima ela é enganada, se coloca numa situação de vulnerabilidade, porque ela acaba sendo surpreendida por alguém que ela acha que vai ter um relacionamento, chega lá no suposto encontro, ela se torna uma vítima em potencial, uma vítima, na verdade, nas mãos dos criminosos. Então, o que nós estamos fazendo? Vamos dar continuidade às boas práticas, principalmente por parte da Divisão de Sequestro da Polícia Civil, e vamos acoplar tecnologia e novas ferramentas, conversando com todos que têm participação, nesse caso aí, instituições bancárias e aplicativos e sites de relacionamento. Secretário, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Eu queria que o senhor detalhasse mais esses instrumentos que o senhor espera dos bancos, né, da rede bancária. Tem coisas assim que não dependem dos bancos, depende de legislação específica, depende de resolução do Banco Central, enfim, é uma coisa meio complexa mesmo. Mas além desse instrumento, né, que permitiria localizar o usuário do cartão, por exemplo, né, do momento em que o Pix estiver sendo feito, quais os demais instrumentos que o senhor considera necessários, né, para o enfrentamento dessa questão? O Cláudio, bom dia. Acho que o principal é que a gente cria um mecanismo, um fluxograma de informações imediatas entre instituições bancárias e segurança pública. Essa reunião, que acontecerá na sexta-feira, vai ser no nosso CICC, que é o Centro Integrado de Comando e Controle, que vai ser o grande responsável por acoplar toda a tecnologia da segurança pública aplicada na ponta da linha. Ele fica ali ao lado fica na Jorge Miranda, bem próximo ali ao quartel da Cavalaria, do 2º Batalhão de Choque da Polícia Militar, mas é um órgão da Secretaria de Segurança Pública, com a presença de delegados de polícia, de oficiais da Polícia Militar. Lá funciona também o nosso Disque Denúncia. E o que nós queremos, na verdade, receber é o mais rápido possível informações simultâneas de eventuais golpes. Aí cada banco tem o seu fluxograma, a sua leitura, a sua inteligência artificial, que acaba detectando uma sequência. Normalmente eles fazem uma transferência pequena, uma espécie de um teste, depois começa na sequência uma transferência um pouco maior. Isso já é um indicativo, mas na verdade quem tem essa expertise são as próprias agências bancárias, que nunca abriram a sua caixa preta para não expor ali a fragilidade do sistema. O que nós queremos é tirar qualquer tipo de vaidade de ambos os lados, que nós possamos juntos encontrar uma solução para o problema, sem que um fique empurrando para o outro. Sem, claro, nos eximirmos da grande responsabilidade de segurança pública, que é nossa. É do poder público, é do Estado. Agora, de repente, as instituições bancárias têm ótimas sugestões para nos passar que a gente não está enxergando. De repente, nós possamos sugerir algo na parte burocrática, administrativa, interna dos bancos, que eles também não estão enxergando. E outras medidas que dependem de legislação, sem problema nenhum, até pelo fato de eu ser deputado federal e estar licenciado, eu posso levar para os colegas da bancada lá, para que nos ajudem também. Mas, de fato, eu não tenho assim uma ou dois pontos concretos para te passar, porque a reunião de sexta-feira, a finalidade dela é justamente essa, Cláudio. Secretário, Sônia Bló está aqui, um prazer falar com o senhor. Tive a oportunidade, né, de acompanhar de perto aí seu trabalho durante o desabamento do prédio no Largo do Paissandu, que foi um momento muito difícil, né? E, enfim, daí muita coisa aconteceu depois daquela data, daquele 1º de maio, e eu gostaria de saber como é que o senhor pretende... São Paulo é muito complexo e a violência é enorme, né? Uma das cidades mais violentas do mundo. Por onde o senhor pretende começar para combater a violência? Quais são as prioridades, se o senhor tiver que dividir em tópicos? Nossa, Sônia, antes de mais nada, queria agradecer e dizer que para mim foi uma honra poder ser porta-voz do Corpo de Bombeiros. E antes de a gente entrar aqui ao vivo, eu estava falando com o Pedro que eu tive a oportunidade de trabalhar ali, um jovem tenente à época, poder trabalhar com profissionais tão experientes e gabaritados, e citei seu nome aqui, inclusive. Então é uma honra poder falar com você nessa outra situação. É um trabalho de orgulhar o cidadão mesmo. Eu sou suspeito em falar porque o carinho que eu tenho pelo Corpo de Bombeiros é enorme. Aproveitar para mandar um abraço para o Major Palumbo, hoje vereador em São Paulo, meu grande professor lá, porta-voz do bombeiro por anos. Olha, Sônia, de fato, o desafio é gigantesco, é grandioso, mas acho que a vontade de ajudar a população em primeiro lugar, ajudar os policiais, da minha parte, é
talvez seja muito maior. Porque eu venho da carreira policial, trabalhei por 16 anos no serviço operacional, conheço a realidade de quem está nesse exato momento patrulhando as ruas do estado de São Paulo, quem está apagando incêndios, socorrendo vítimas do Corpo de Bombeiros, dos escrivães da Polícia Civil, enfim. Agora, se você fala assim, qual que é a sua prioridade número 1? São tantas, mas eu diria que essa questão do Pix é um grande problema. A questão de roubo dos celulares é algo assim que assusta demais. O número, que não tinha tanto assim, Pedro, Sônia, quando a gente estava no serviço operacional. De imediato, a gente iniciou a Operação Impacto, né? Foi o nome que o comandante-geral da Polícia Militar, o Coronel Cássio, destinou para essa operação, com a presença, inclusive, que fazia anos e anos que não acontecia, das viaturas da ROCAM do 2º Batalhão de Choque, na Avenida Paulista, das viaturas de rota na Avenida Paulista. E vou confessar para vocês que a viatura da rota na Avenida Paulista ela tem um caráter muito mais de dissuasão do que eficácia plena de realizar prisões. A gente vai prender criminosos ali, mais utilizando a motocicleta, porque é uma modalidade que os criminosos vão de bicicleta roubar o celular de quem está entrando ou está saindo do serviço. Então acho que a questão, lógico, o tráfico de drogas é algo que, infelizmente, é uma grande realidade. O Brasil acabou se tornando, por conta do crime organizado, entrou como um dos maiores intermediadores da droga que vai para a Europa, para os Estados Unidos. Segundo ponto é a questão dos roubos de forma geral, roubo de celular, roubo a transeunte, roubo de veículo. E no terceiro ponto, essa modalidade criminosa aí dos sequestros via Pix, as vítimas que se mantêm aí em cárcere privado, são pontos que a gente vai bater muito forte e creio que isso vai ter um resultado muito positivo. No primeiro semestre que a gente já vai ver uma diferença muito grande. E lembrando que nós herdamos aí a pior crise de efetivo da história das polícias. Infelizmente, não houve um planejamento das gestões anteriores de se preocupar. Nós temos hoje, só na Polícia Militar, 80 mil homens, já tivemos ter 100 mil. A Polícia Civil é que mais sofre com efetivo, cerca de 33%. A mesma coisa que qualquer empresário que está aí chegando para trabalhar agora nos ouvindo, chegar com a informação de que 1/3 da sua empresa, do seu corpo de funcionários, ele está desfalcado. Então, mas assim, são grandes desafios, mas a motivação é muito maior para poder resolvê-los. O senhor falou de droga e tráfico de drogas. Uma pergunta sempre recorrente, um caso que a Rádio Bandeirantes acompanha muito, é o da Cracolândia, lá no centro de São Paulo, né? A prefeitura tem feito um trabalho lá e a gente tem destinado espaço para divulgação aqui dessas ações. Nessa madrugada, inclusive, nós tivemos uma ação lá por um problema que aconteceu no centro de São Paulo. Do ponto de vista da segurança pública, o que o governo do estado de São Paulo pode fazer para ajudar a prefeitura a combater esse problema que está há 30 anos incomodando quem tenta circular pelo centro de São Paulo, secretário? Pedro, esse é um problema tão grave, tão sério, que não é restrito a uma única pasta, né? Eu acho que o governador Tarcísio já começou acertando. Primeiro, colocando esse tema como um tema prioritário do governo. Isso é importante a gente falar. Segundo ponto, talvez seja uma das poucas oportunidades na história dos últimos 30 anos que tanto o governo de estado quanto a prefeitura estão de fato querendo resolver o problema e não ficar colocando uma maquiagem em cima do problema. Então nós já tivemos reuniões com o prefeito, com o governador e com os secretários das pastas para discutir boas práticas, o que deu certo, o que está dando certo vamos manter, o que não está dando certo, o que precisa mudar. E nomeado como coordenador dos trabalhos, o nosso vice-governador Felício Ramute, como responsável para ser inclusive o porta-voz. Então, eu me coloco até numa situação aqui difícil, porque é ele quem está autorizado e tem mais gabarito, de fato, para falar de forma geral sobre Cracolândia. Eu vou falar assim, respondendo a sua pergunta, falou sobre segurança pública nessa área. Creio que para nós o que nos compete ali é identificar os traficantes, não aquele pequeno traficante que está ali vendendo pequenas porções de droga, mas o grande traficante. Como que essa droga está chegando até lá? Esse é o ponto principal para nós. Mas se estão vendendo droga, a droga não é fabricada ali. Essa droga chega, como que ela está chegando? E isso é serviço de inteligência, isso é Polícia Civil. Por parte da Polícia Militar, fazer o entorno do centro ali, a gente chama de centro expandido. Por quê? Porque é ali que acontecem os delitos, é ali que o
usuário que é viciado acaba se tornando um criminoso para sustentar seu vício. Ou então aquele que é um criminoso contumaz, e nós já tivemos aqui, só esse ano, Pedro, 8 criminosos presos, daquela chamada gangue do quebra-vidro, 8 criminosos presos, com mais de, eu não lembro a quantidade, vou pegar aqui para vocês no WhatsApp, a quantidade de aparelhos celulares recuperados. Por quê? Porque nós intensificamos a área de atuação da Polícia Militar no entorno, que é onde o crime acontece. E assim, uma ação simples, espera aí, lá no miolo, eles não estão roubando, o que eles estão roubando? No entorno. Pegamos as manchas criminais, né, as ruas, as principais ruas que eles cometem os delitos, e colocamos as viaturas para patrulhar nessas regiões. Automaticamente o resultado foi imediato. E aí realizamos importantes prisões e aí recuperamos aparelhos celulares das vítimas que tiveram seus aparelhos subtraídos. Agora, o principal da nossa parte é evitar que a droga chegue até lá, até esse miolo. Em segundo plano, realizar de maneira inteligente e investigativa a prisão dos traficantes. Secretário, sobre essa questão da Cracolândia, que é algo, como disse o Pedro, recorrente aqui há anos, que a Rádio Bandeirantes, o grupo de Bandeirantes de Comunicação, lutam contra isso, né, e cobra das autoridades, etc. Tem uma abordagem, né, que sempre nos preocupa, que e que frequentemente falta, do ponto de vista da prioridade da ação do Estado, que é do cidadão, né? Do cidadão que está na região, foi lá, enfim, está pagando o seu aluguel, ou investiu toda a sua vida na compra de um apartamento, de uma lojinha, está ali, tem a sua vida, né? E de repente a porta dele é tomada por dezenas, às vezes até centenas de viciados, e ficam ali instalados. E olha, ninguém mexe, porque os caras têm o direito de sustentar o seu vício na porta das pessoas, né? E aí eu queria saber exatamente isso, como secretário de Segurança, que tipo de compromisso o senhor assume com esse tipo de cidadão que é agredido na sua rotina, que tem até a sua vida destruída, né? Pessoas que, imagina, o cara investiu tudo. Temos aqui, já apresentamos inúmeros testemunhos, né, todos na mesma direção, de pessoas que, enfim, tiveram suas vidas dramaticamente afetadas por aqueles mulambos, aqueles trapos humanos que fizeram opção pela droga e agora pagam um preço alto com o vício, né? E aí o cidadão que não tem nada a ver com isso acaba sendo muito afetado, né? Como proteger os comerciantes, os moradores dessas regiões que são tomadas por Cracolândias? Excelente pergunta, Cláudio, porque tem 3 observações que a gente pode fazer, né? Todo mundo, no passado recente, quis combater o crime. Então, ok, vamos cuidar do criminoso, vamos prender o criminoso, vamos tirar ele da rua. Faz parte, tem que ser feito. Segundo ponto, a gente tem que tratar o morador de rua de uma maneira e o usuário de outra. Concordo também. Aí é uma abordagem mais da Secretaria de Assistência Social. Só que poucos quiseram e tiveram a preocupação com o ambiente. Em todas as Cracolândias que tiveram situações de Cracolândias no mundo, que foram problemas que foram resolvidos ou minimizados, muito minimizados, o poder público, o Estado, se preocupou com o ambiente. E aqui em São Paulo, esse ambiente foi abandonado. Parece que o morador, o usuário, o traficante ou quem quer que seja toma conta de um espaço público como se fosse dele. Aí uma série de problemas acabam acontecendo, desde legislações que acabam protegendo demasiadamente o usuário de droga, até, órgãos ou entidades que defendem um grupo ideológico acabam defendendo esses usuários ou defendendo eventualmente até de maneira demasiada e acabam prejudicando o poder público. Então, para isso, nós designamos um delegado de polícia para ser o novo seccional centro, Dr. Jair Ortiz, que é uma pessoa que estuda a nossa Cracolândia desde o ano de 2015, extremamente preparado, com histórico de excelentes atuações por onde passou. É um delegado que já foi visitar Amsterdã, Viena, Frankfurt, entender o que eles fizeram lá de boas práticas, que deu resultado nessas regiões que tinham bastante usuários de drogas, e ele trouxe a experiência e ele foi que trouxe pra gente essa questão aí, junto com a equipe do vice-governador Felício, de uma
socióloga, inclusive, que está trabalhando lá com o vice-governador, assessorando na questão da Cracolândia, a preocupação com o ambiente. Por quê? Quando a gente fala em ambiente, está afetando diretamente essas pessoas que você mencionou. O proprietário de um comércio, o morador que comprou ali, às vezes juntou o seu dinheiro a vida toda para comprar o seu imóvel. Então, da nossa parte, o que eu posso, para quem nos ouve, é entregar um trabalho, a prestação de serviço público de maneira eficaz e intersecretarias. Não adianta nada a gente prender o traficante se alguém não for lá e der uma oportunidade para aquele que precisa passar por uma desintoxicação dele se recuperar. Não adianta nada pegar um outro, dividindo, um morador de rua que não tem um abrigo, mas que é tratado ali, que colocam para ele como se fosse uma casa dele, a porta de um comércio, a porta de um condomínio, e não é. Mas a gente também não pode simplesmente tirar sem oferecer algo. Oferecer um abrigo para que essa pessoa possa morar, e aos poucos a gente vai retomando essa região central tão degradada durante tantos anos. Secretário, falando de um assunto que também é importante, né, que os noticiários também divulgam bastante, com relação às câmeras que foram adotadas nos uniformes policiais. Eu gostaria de saber a posição do senhor e qual o caminho que será tomado. Excelente pergunta. As câmeras, elas geraram polêmica porque eu sempre me posicionei na época como deputado contra, pela maneira como foi introduzida, a maneira como ela foi aplicada na Polícia Militar. Ela foi aplicada única e exclusivamente como ferramenta de fiscalização e controle dos policiais. A gente tem tanto problema da violência criminal, e aí parece que quiseram arrumar um argumento como se o policial fosse o grande vilão da história, e eu tenho certeza que não é. Mas a realidade é que adotaram como ferramenta de fiscalização e controle, que eu acho que é válido também, porque nenhum prestador de serviço público tem que se eximir da transparência. Mas depois, quando eu fui estudar, entender, tomei conhecimento dos estudos acerca das câmeras, eu acho que nós podemos, e tenho certeza que nós faremos isso, acoplar uma nova funcionalidade para essas câmeras que já estão aí. O que nós queremos com isso? É fazer com que as câmeras instaladas nos uniformes dos policiais possam realizar a leitura de placas de veículos roubados, possa ter um banco de dados, inclusive de criminosos procurados, que possa, olha só que interessante que o Dr. Arthur Dian, que é o nosso novo delegado-geral, passou para mim. Ele falou: secretário, policiais militares que estiverem numa cena de crime, a gente pode usar a gravação daquela câmera em tempo real, ou logo depois que aconteceu, para usar as imagens para fazer parte da investigação, de elucidação da autoridade policial civil que vai estar designada para o inquérito. Então, o que nós queremos, no final das contas, é uma nova funcionalidade para essas câmeras. Além de fiscalização e controle, que é válida, é interessante, mas nós queremos dar uma nova funcionalidade mais operacional. Além disso, temos um outro problema que é a nossa preocupação, são policiais que por vezes têm uma área de atuação gigantesca espalhada no estado de São Paulo. Por exemplo, policial ambiental que adentra uma mata fechada e fica horas e horas só em 2 policiais. A gente pode acoplar a telemetria e por georreferenciamento, geolocalização, sabermos a posição exata do policial. Inclusive, tem tecnologia para quando o policial estiver deitado, soar um alarme, ou seja, eventualmente possa ter sido baleado. Isso acontece no bombeiro já. O equipamento de proteção respiratória do bombeiro, quando o bombeiro ele cai, ele deita, avisa quem está lá fora, o gestor da crise, ele acompanha em tempo real isso daí. Então, o que nós queremos, primeiro ponto, a gente vai manter o uso das câmeras por hora, não pretendo tirar, e nós vamos trazer uma nova funcionalidade mais operacional para esse equipamento. Secretário, um assunto importante da segurança pública, né, que diz respeito à remuneração dos policiais, são esses programas que têm nomes chiques e pomposos, mas para o ouvinte entender, é o bico legalizado, né? Aquela diária que se paga para o policial abrir mão de parte da folga e receber com todas as proteções e não precisar fazer um bico fora, em que ele não teria essas proteções todas que tem como policial. O senhor pretende manter, ampliar esse programa? Qual que é o tamanho desse programa hoje na Secretaria de Segurança Pública? Esse foi um programa criado lá atrás, na época que o secretário Kassab era prefeito de São Paulo, né? Ele criou a atividade delegada. Esse nome chama delegada porque a função é do município, mas é delegada para o Estado na figura da Polícia Militar para algumas fiscalizações. E ele acabou fazendo parte, inclusive, não só mais do orçamento do policial, mas do planejamento estratégico das polícias.
O que o Estado fez? A leitura que eu faço, o diagnóstico. Não contratou mais policiais, por isso que hoje nós temos a maior defasagem da história de efetivo, e utilizou-se da DGEM, da delegada, que depois virou a DGEM, que a DGEM é do Estado, a mesma coisa, compra a folga do policial para ele trabalhar, e não recompôs o efetivo, porque acabou entrando no planejamento estratégico, contando com essas vagas aí. Acabar de uma hora para outra não dá. O ideal seria que não tivesse, Pedro, essa DGEM e a delegada, que o policial realmente usufruísse da sua folga. Porque nós temos uma preocupação muito grande com a saúde do policial, inclusive com a saúde mental, que passa por situações difíceis. Mas por hora, o que eu quero fazer com essas atividades, por exemplo, a DGEM, que está descontando imposto de renda, começou a descontar, que cesse o desconto. Já tive uma conversa com o Carlão Pignatari, atual presidente da Lesp. Vamos enviar um projeto para isso. Atividade delegada nos municípios, a gente quer ampliar a fiscalização da perturbação de sossego. São 396 convênios de atividade delegada no estado. Somente 19 desses dão atribuição do policial militar de ir lá numa ocorrência de perturbação de sossego, eventual baile funk, de realizar uma infração administrativa, multar aqueles que estão perturbando o sossego alheio. É muito pouco. Para um contingente, se a gente pegar o ano de 2021, foram mais de 980 mil ligações do 90 reclamando da perturbação de sossego. Então a gente vai aproveitar e fazer do limão uma limonada. Já que existe, a gente não consegue tirar, nós queremos dar uma nova atribuição, fazendo com que o policial, que infelizmente precisa hoje fazer a DGEM e a delegada, que ele tenha um resultado operacional, nesse caso aí, por exemplo, da perturbação de sossego mais eficaz, que ele não tenha mais o desconto do imposto de renda, como eu falei, da DGEM. Tem uma outra questão que nós vamos enviar para a Assembleia Legislativa agora, um pacote emergencial de valorização. Um dos estudos é que o policial possa vender os 3 meses do bloco de licença-prêmio em pecúnia, só pode um, e nós temos condições, aparentemente, no orçamento de pagar isso, para que o policial possa ter um aumento de renda. Além disso, a bonificação por resultado, que hoje é atrelada somente à redução de indicadores criminais. Nós queremos somar produtividade operacional. Tem batalhões, por exemplo, da rodoviária, que o policial teve um crime a mais do que o bimestre anterior, não recebe. Só que o cara prendeu 50 toneladas de droga, então a gente quer valorizar aqueles que produzem operacionalmente também. Secretário, temos visto, né, e ouvido situações absurdas, como a anulação de flagrantes, enfim, os policiais vão lá no curso de uma investigação, até numa perseguição a bandidos, acaba flagrando e apreendendo grandes quantidades de drogas, né? Eu me lembro de uma recente, que foram, mais ou menos recentes, foram 900 quilos de cocaína e tal, e aí no final, aquilo acaba anulado pela justiça, tá? Cada vez mais difícil ser policial e cada vez mais fácil ser bandido, né? A gente já viu em outros estados, por exemplo, no Paraná, lá em Alagoas também, juiz mandando devolver a droga apreendida ao bandido. E, sabe, eu queria saber, o senhor como especialista em segurança, deputado que foi deputado federal tão atuante nessa área de segurança pública, o que é que o senhor acha disso? Mas, sobretudo, o seguinte, como líder da segurança pública no estado de São Paulo, como manter a tropa motivada, né? Só vá, né? Vai nessa que é o seu dever. E aí, mas no final das contas, o policial corre o risco de tomar uma rebordosa e ver o seu trabalho anulado simplesmente por decisões absolutamente caricatas, inclusive da Justiça de São Paulo. É uma grande dificuldade, né, Cláudio? Fazer com que o policial não se sinta ali, não parte do seu trabalho, que por vezes aí leva muito tempo para realizar uma prisão, principalmente de criminosos aí que com essa quantidade de drogas, ou criminosos que fazem parte do crime organizado, para que ele não desanime. É um desafio grande. Eu sempre fui um grande defensor da reforma do sistema de justiça criminal, que passa prioritariamente pelo Congresso Nacional, por isso que o Pedro já comentou aqui, mas eu fui o deputado que levantou a bandeira de acabar com esse absurdo das saidinhas temporárias, e conseguimos aprovar na Câmara, inclusive com uma votação expressiva, com 311 votos favoráveis, ou seja, daria para aprovar até uma alteração da Constituição Federal. A votação foi bem expressiva. E outras artifícios na lei que acabam gerando impunidade. Você tem a saidinha temporária, tem audiência de custódia, tem progressão de regime, que é outra questão. Qual que é a nossa preocupação aqui enquanto Poder Executivo?
Na semana passada nós tivemos uma reunião com o presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Ricardo Anaf, que muito bem nos recebeu lá, para falar sobre uma iniciativa que deu resultado. Eu quero que o policial na ponta da linha sinta que o trabalho dele dá resultado e não está sendo, ele não está enxugando gelo. O projeto Vida, que foi iniciado lá em Sertãozinho, ele fazia com que o policial militar pudesse fiscalizar, Cláudio, os criminosos que respondem no regime aberto, ou seja, que condenados, mas que estão respondendo no regime aberto no estado de São Paulo pelos crimes que cometeram. Ou ele já passou pelo fechado, progrediu para o semiaberto e foi para o aberto, ou começou no semiaberto e já foi para o regime aberto. Só que nós temos no estado de São Paulo, estatísticas recentes apontaram 350 mil, preciso me atualizar desses dados, mas 350 mil condenados respondendo em regime aberto. Para a população que nos assiste e ouve, o que é o regime aberto, na verdade? Ele não está sob a tutela do Estado, não existe nenhum tipo de fiscalização. Aí vem a iniciativa do Poder Judiciário e da Polícia Militar, num acordo de cooperação, lá em Sertãozinho, onde o policial militar passava a fiscalizar dentro da área de patrulhamento dele quais eram os criminosos da sua área, os condenados, na verdade, que estavam respondendo no regime aberto, e passou a fiscalizar. Então ele ia lá, realizava uma abordagem, viu o cara no bar, 10 horas da noite. O que você está fazendo aqui? Está descumprindo a determinação do juiz da Vara de Execuções Criminais. Notificava direto pelo tablet, direto para o Poder Judiciário, e o juiz corregedor, o juiz das execuções criminais, recebia, chamava o advogado, né, o defensor, falou: o seu cliente, ele estava descumprindo o que a lei determina, portanto está regredindo do regime de aberto para o semiaberto. Isso fez com que o índice de reentradas no estado de São Paulo, nos presídios do estado de São Paulo, que chega a ser 68%, Pedro, na região caísse para menos de 9%. Olha que iniciativa. E eu tomei conhecimento desse estudo, ainda como deputado, e ficava pensando, mas por que o pessoal não expande para o estado todo? E cobrando. Agora está sob a minha responsabilidade expandir. Por isso nós tivemos a reunião na semana passada com o Dr. Ricardo Anaf, com o Poder Judiciário, e que ficaram extremamente animados. Foi junto comigo o Coronel Cássio, o novo comandante-geral da Polícia Militar, que aliás é um oficial extremamente operacional, referência na Polícia Militar. E nós vamos agora avançar com novas regiões metropolitanas no interior, para quando tiver tudo bem alinhado e a coisa andando bem, para que a gente venha para São Paulo, que é onde tem, a capital onde tem maior número de condenados aí respondendo no regime aberto. Com isso, Cláudio, voltando para a sua pergunta inicial, a gente vai garantir que o trabalho do policial não está sendo de enxugar gelo. Agora, com relação ao Poder Judiciário, a nossa relação eu pretendo que seja muito boa, e tenho certeza que eles também estão aí alinhados conosco, aí, espero que estejam alinhados conosco para poder, de fato, entregar uma segurança pública com mais qualidade para a população paulista. Recebemos aqui no Jornal Gente nessa manhã o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, conversou conosco longamente sobre os principais assuntos aí da segurança. Claro que não dá para abordar todos os assuntos, por isso já fica o convite para ele voltar em breve aqui para conversar sobre outras questões conosco. Secretário, muito obrigado aí pela visita, pela entrevista. Boa sorte aí nesse desafio e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada, secretário. Obrigado, Sônia, Pedro, Cláudio. Um abraço a todos os ouvintes e telespectadores. Boa sorte, secretário.